Não dá para falar de Emirados Árabes Unidos sem falar de visão. Esse é um assunto que eu já pincelei bastante em todas as aulas e essa aula vai ser inteiramente dedicada a isso. A gente já sabe que desde a fundação esse país pensou de forma diferente. Agora tem vários outros países que são visionários, que inovam, que pensam de forma diferente. O que tem de único nos Emirados Árabes Unidos? E daí eu fui procurar essa resposta na opinião dos líderes do país. E eu achei algo bem interessante, que eles acreditam que uma das maiores diferenças deles para o resto do mundo é o que eles acreditam ser a definição de realidade. Para eles, realidade não é o que acontece hoje, mas sim aquilo que eles acreditam que já deveria existir no país. Então, aquilo que eles trazem como visão, eles já chamam de realidade. Eu sei que muita gente pode ouvir isso e falar, pera, mas isso é muito utópico. Isso chega até a parecer um tanto de esperança que ainda não foi realizada. É uma opinião válida pensar dessa maneira. Mas quando você coloca na balança que os Emirados Árabes Unidos, meta atrás de meta, desenharam, criaram um plano, alcançaram, viram transformação acontecer, viram mais transformação acontecer. Para eles, o conceito de impossível não é visto da mesma maneira, o conceito de algo distante, algo visionário, porque diversas vezes eles já viram essa transformação de algo que parecia muito distante, que não era realidade, em realidade. Até mesmo para planos que englobavam realizações que nunca tinham sido vistas da mesma forma que eles queriam fazer, eles realizaram. Eles criaram um plano e viram acontecer. Claro que existe uma diferença gigantesca entre uma visão e uma visão implementada. Implementar a visão é o trabalho. Mas tem algo bem interessante a ser observado aqui. E vou abrir um parênteses de um assunto paralelo, que não necessariamente os Emirados Árabes falam de forma aberta. Mas para mim tem um paralelo bem interessante quando você pensa em quântica e diversas leituras, diversas explicações que falam sobre a maneira como uma pessoa pode manifestar uma meta ou um sonho. O básico, é claro que aqui eu estou simplificando muito isso, mas o básico é, tenha clareza na sua visão de onde você quer chegar e sinta que você já está lá. Por quê? Porque quando você sente que você já está onde você gostaria de estar, a linguagem do universo é vibração. E para ele, você realmente já está lá. Por mais que você esteja imaginando e sentindo. Então, para mim, existe uma camada a mais de interesse ao olhar para a forma como os Emirados Árabes acreditam que a visão já é a realidade e daí eles vão realizar esse delta com muito trabalho, com muito planejamento, com muita estratégia, com muita execução. Mas é bacana porque é como se fosse uma maneira de olhar para essas técnicas que no nível pessoal algumas pessoas podem usar, ou no nível empresarial algumas empresas podem usar. De certa forma, observar os Emirados Árabes Unidos é observar um país cujos líderes acreditam em manifestar a visão, em acreditar que já está lá e ver isso desencadear que o delta entre visão e visão implementada não seja realmente menor. Continua sendo um delta grande, porém de certa maneira mais possível, porque o país já vibra na abundância de ter realizado o que queria realizar. Então é bem interessante a forma como eles formam os líderes para acreditar em fazer diferente, para acreditar em fazer respeitando tradições, respeitando o que eles acreditam, façam que eles criem caminhos únicos e usem esses caminhos para irem de visão para visão implementada. E sempre volta em algo circular do que a gente já falou antes. Por exemplo, para os Emirados Árabes, a maior expressão de uma visão é criar projetos para servir a população de uma forma ainda mais completa, de uma forma ainda melhor. Então volta para uma das primeiras coisas que a gente falou. Como servir e liderar para o país é a mesma coisa. Isso já conectado com visão.
A meta final de qualquer visão que foi criada por um líder é servir a população daquele líder. Bem interessante essa forma como eles linkam diversos assuntos que a gente está falando aqui. E quando você pensa em visões específicas, eles têm planos e mais planos e mais planos. A grande maioria desses planos são públicos, você pode baixar os PDFs, ler página por página. E para vários desses planos, a evolução também é pública. O monitoramento também é público, para entender se realmente eles estão conseguindo chegar mais perto daquela visão. Eu vou trazer alguns exemplos de planos que deixam claro algumas das visões e também as metas dentro daquele plano para realizar a visão. Um dos planos se chama Emirados Árabes Visão 2021. A visão para os Emirados Árabes em 2021, como o próprio nome diz, é a visão que eles têm para o ano de 2021 e foi anunciada em 2010, ou seja, permitindo 11 anos de experimentações e também execuções em relação ao plano. O que eu acho muito bacana é ver a forma como eles explicam de maneira concisa quais são as metas. O plano em si, muitas vezes, é longo, cheio de detalhes. Agora, as metas maiores são muito entendíveis. Por exemplo, a visão Emirados Árabes 2021 se resume em 4 metas principais. E daí, claro, tem submetas também. A primeira meta é alcançar uma unidade em responsabilidade. Então, conseguir que a nação seja confiante e ambiciosa, mas sem perder a sua tradição. E daí tem vários subitens também bem claros, mas eles explicam o que é preciso para chegar nessa unidade em responsabilidade. É preciso que a população seja responsável, confiante. É preciso que as famílias sejam prósperas e coesas. É preciso que as comunidades sejam ativas, fortes. É preciso uma cultura vibrante. Então eles chegam em detalhes bem específicos, mas muito claros. A segunda grande meta é alcançar uma unidade no destino. Então criar uma união linkada por um destino comum. E muitas das coisas que a gente mencionou aqui tem a ver com isso, né? Honrar o legado dos fundadores da nação. Ter uma nação segura. Tem diversos subitens que explicam também o que faz parte para chegar nessa meta. O terceiro pilar tem a ver com serem unidos em conhecimento. Uma economia competitiva que dependa de uma população que inova e que tenha conhecimento. E, de novo, eles mostram diversos subitens, com capital humano, com economia diversificada. E o quarto pilar, que é o pilar final, é um país unido na sua prosperidade. Um país que fomenta um ambiente de vida sustentável, com uma qualidade de vida sustentável. E mais uma vez, você começa a ver vários subitens. Então eu acho que é bem interessante, é até uma maneira, você pegar esses documentos e ler, é até uma maneira bem interessante de ver como de uma forma concisa eles explicam quais são as metas maiores, como essas metas se desencadeiam em metas menores, e depois você consegue mergulhar em planos específicos que chegam nessas metas. Vou explicar melhor como isso está ligado com diversas iniciativas de lá. Vamos pegar um plano mais antigo. Em 2007, Abu Dhabi mostrou uma agenda de políticas que queriam desenvolver. Era um documento público, né, de 81 páginas, falando de diversos itens. Um dos itens era relacionado a recursos humanos, sobre educação. E daí tem várias explicações, vários contextos. Por exemplo, falando em educação de recursos humanos, eles explicavam, poxa, só 44% dos professores nesse país são certificados com um diploma universitário. Quando você compara com Singapura, que é um país que eles acham que é um bom exemplo, 80%. Quando se compara com o Japão, é 97%. Um outro contexto que eles trazem é que vários professores nos Emirados Árabes Unidos, em geral, treinam por 2 semanas e depois já vão dar aula. De novo, comparando com os outros países que eles usaram de benchmarking, nesses países os professores levavam de 1 a 2 anos só de treinamento.
Um outro contexto, o número de dias de escola. Nos Emirados Árabes, 130. Japão e Singapura, 200. Então eles trazem esses contextos para fazer pensar, para fazer comparar com outros exemplos. E daí é sempre super detalhado. Vamos pegar um outro exemplo. Um dos pontos do plano é que eles queriam reestruturar o governo. Claro que esse é um ponto muito amplo e tem muitos caminhos. Eles deixaram mais claro que eles queriam implementar uma estratégia digital para o governo. E daí eles colocavam metas dentro de metas. Até a meta específica, né, estratégia para implementar um governo digital, traz dentro dela tarefas para quem vai deixar a meta mais específica. Por exemplo, como parte do plano, até meados de 2007, cada um dos departamentos do governo tinha que desenvolver e apresentar para o Conselho Executivo estratégias para os próximos 5 anos para transformar aquele departamento em algo digital. Então é interessante como, às vezes, eles criam o plano, né? E é um plano base que depois é implementado setor por setor. Às vezes, eles colocam um desafio e cada um dos setores tem que achar o plano para chegar na solução desse desafio. Um outro documento público é a Visão de Abu Dhabi para 2030. É um documento de 146 páginas que foi anunciado em 2007, 2008, depois do documento que eu estava mencionando anteriormente. Então era um plano de 22 anos. E ali eles colocam as metas maiores, né? Um setor privado muito empoderado, uma economia baseada no conhecimento, um ambiente regulatório muito transparente. Então, nesse plano, você vê as metas mais amplas, a visão mais ampla, mas daí cada departamento precisa do seu próprio plano. Você pega, por exemplo, o departamento de transporte. Para conseguir acompanhar a visão de 2030, eles criaram um plano estratégico, primeiro de 5 anos, né, de 2008 a 2012, falando de 4 setores: aviação, setor marítimo, setor de transportes públicos e rodovias. E ali eles falam de cada uma das coisas que eles querem fazer para linkar com o futuro que eles acreditam que eles devem viver. E daí você começa a encontrar detalhes e mais detalhes. Tem diversos exemplos de coisas acontecendo que são ultra inovadoras, outras têm mais a ver com menores coisas que são monitoradas, porque também não se pode perder a base, né? Às vezes, quando você é muito inovador, você desenha coisas incríveis, mas você perde o contexto do básico, do dia a dia, do operacional. Então, o plano deles coloca tudo. Vou dar um exemplo do muito inovador, de algo que está acontecendo em Abu Dhabi, que é muito inovador no setor de transporte. A Hyperloop TT, que é uma empresa que está montando sistemas de altíssima velocidade, né, são aviões no nível terrestre, vamos colocar assim. Eles estão montando um dos primeiros projetos deles nos Emirados Árabes, conectando Abu Dhabi a Al Ain. A meta é conectar essas duas cidades com um trem de velocidades de até 1.200 km por hora. Né? De carro, a jornada leva cerca de 2 horas sem trânsito, e de Hyperloop TT vai levar entre 8 e 12 minutos. E pode parecer um negócio completamente, né, para o futuro, mas eles já se comprometeram a ter o começo feito em 2020. Né? Não é nada barato. Vai custar de 20 a 40 milhões de dólares por quilômetro. Esse primeiro projeto é 150 quilômetros. Então, assim, a brincadeira não é nada pequena, né? É um projeto ultra multibilionário. E os primeiros 10 quilômetros vão estar prontos em 2020. E é muito interessante ver a forma como eles realmente assim, estão tomando um risco grande, estão sendo um dos primeiros a acreditar nisso. É um sonho. Eu gosto muito da empresa, conheço bem a empresa. É um sonho muito grande para todo mundo que está na empresa. É um sonho alcançável.
E é interessante ver como, na visão do país, eles já conectam diversas coisas, né? Poxa, isso vai ajudar a chegar na visão de longo prazo de Abu Dhabi, isso vai chegar a alcançar algumas das metas estratégicas do Departamento de Transporte. Claro que linka com outras metas também do país. E a data de 2020 não é uma coincidência, né? A Expo 2020, que é um dos maiores eventos do mundo, que acontecem de 4 em 4 anos ao redor do mundo, vai ser em Dubai. Então eles pensam de maneira estratégica, de maneira integrada, mas de certa forma está linkado com metas dos planos daquele setor e está linkado com a visão daquele emirado, daquela região. E não para por aí. Por exemplo, quando Dubai falava sobre a visão para 2010, eles já tinham também um plano de longo prazo que cobria o que eles querem até 2050. E também já pensavam na visão pós 2050. Né? É uma visão de muito longo prazo, ainda mais com um mundo que está em constante mudança, e a gente vai falar desse outro lado, de como os Emirados Árabes, eles são muito claros nos seus planos, mas, se preciso, são flexíveis. E é bem interessante pensar como, mesmo tendo um plano estratégico de longo prazo, eles estão pensando ainda mais longo prazo. Né? Quando Dubai anunciou a visão de 2010, anos antes de 2010, eles deixaram claro, esse é o plano para 2010. Mas nós também já temos mais pensamentos para até 2050. E acreditamos que enquanto vamos desenvolver o plano para 2010 e para 2050, já vai surgir também o pensamento para vários anos à frente. E claro que esses planos têm flexibilidade. Não é que vão decidir algo para dali 100 anos e vai ter que executar até o ano, né? Mas é feito de uma forma bem interessante, que existem constantes revisões. Vários desses planos você pode entrar no site do plano, ver apresentações que explicam o que foi feito, o que funcionou, o que não funcionou, e daí eles atualizam o plano. Eu acho bem interessante olhar para a forma como o país implementa as suas visões. E agora eu quero mostrar na prática como a audácia dessas visões diferentes e de agir de forma diferente, sem copiar nada do que existe por aí, acabou levando a decisões bem interessantes e fez com que alguns projetos crescessem de uma maneira bem única. Vamos falar da Emirates Airlines, que é uma companhia aérea com um serviço incrível, maravilhoso, conhecida pelo serviço. Em novembro de 2001, apenas alguns meses depois dos atentados nos Estados Unidos, a Emirates Airlines anunciou um acordo de 15 bilhões de dólares para comprar 58 aeronaves. Muita gente achou que isso era completamente doido, né? As companhias aéreas estavam colocando o pé no freio muito forte. Inclusive nos Estados Unidos e Europa, diversas companhias aéreas depois viriam a falir, infelizmente. Muita gente questionou se realmente isso é sabedoria, essa decisão realmente é parte de uma visão ou é parte de não ter entendimento nenhum do mercado. E no final foi uma decisão extremamente estratégica, porque os preços estavam muito mais baixos do que em qualquer outra época. E os líderes acreditavam que depois da recessão iria sim se desenvolver a economia e eles já estariam prontos com essa frota de aviões. E como efeito colateral, acabou gerando uma confiança internacional muito grande na companhia aérea. Então, é interessante como realizar uma visão tem risco? Tem. Várias pessoas podem duvidar? Podem. Eles já erraram diversas vezes. Mas esses acertos fazem com que eles desenvolvam alguns dos seus produtos, dos serviços, das empresas de uma forma totalmente diferente. E é super legal entender também a visão e a forma diferente de fazer as coisas em relação até mesmo a itens que não dependem de tecnologia. Quando você pensa na qualidade de serviço, na qualidade de atendimento ao cliente da Emirates Airlines, ela é famosa por isso. Agora, como eles conseguiram criar uma companhia aérea
que atende tão bem os seus clientes. Uma das estratégias que o governo usa é colocar mystery shoppers, consumidores que realmente vão consumir aquele serviço, vão consumir aquele produto, mas estão lá para analisar se realmente estão sendo bem servidos. E eles colocaram esses mystery shoppers em todas as rotas da Emirates Airlines. E eles recebiam relatórios todos os dias, e os líderes do país sentavam e viam se o que eles estavam lendo no relatório para aquele consumidor comum, se o serviço que ele estava recebendo era diferente do serviço que ele recebia como sheik. Porque ele queria que não tivesse distinção alguma entre o serviço que ele como sheik recebia quando entrava num voo da Emirates e que qualquer cliente recebesse. Isso são padrões extremamente altos e não só definidos, mas também todos os dias sendo revisados e sendo monitorados para entender se realmente aquela visão está sendo entregue. E às vezes dá para resumir a visão numa frase. Quando você pensa no aeroporto de Dubai, eles não queriam um aeroporto para Dubai. Eles queriam que Dubai virasse um aeroporto para o mundo. Então é bem interessante como às vezes de forma concisa você entende onde eles querem chegar. E claro, é uma forma importante de não só eu que estou aqui analisando e estudando e aprendendo, mas para todos envolvidos no projeto saberem aonde querem chegar, e aonde podem chegar, e aonde vão chegar. Tem uma história que eu gosto muito e que demonstra o que é a audácia de uma visão. Quando o Sheikh Rashid tocava Dubai, ele decidiu que queria construir a maior torre, né, o maior prédio do Oriente Médio no meio do deserto. Isso é antes de Burj Khalifa, que é o maior prédio do mundo hoje, né? Isso era antes, eles montariam o Dubai Trade Center. E daí tinha que decidir aonde que iam montar esse prédio. Poxa, o prédio mais alto e tal. E a decisão dele foi muito audaciosa. Em vez de colocar esse prédio numa rua principal, onde já tivesse um burburinho ou muito acontecendo, ele resolveu colocar numa rua que não tinha nada. O que ele pensou? Se eu escolho uma área que já está desenvolvida e coloco esse prédio lá, ok, bacana, parece fazer sentido. Agora, se eu pego uma área zero desenvolvida e coloco esse prédio ali, eu não estou desenvolvendo só aquele prédio. A área como um todo vai desenvolver. Eu vou criar um caminho para que outros negócios se desenvolvam ao redor daquele maior prédio do Oriente Médio, maior prédio do país, e pouco a pouco, em vez de ter apenas aprovado um projeto que pode crescer e que pode ser muito próspero, eu vou conseguir prosperar uma área inteira. E realmente, hoje em dia, a área onde está o Dubai Trade Center é uma área muito desenvolvida. Eu gosto dessa história porque mostra o quanto eles realmente acreditam no depois. Imagina uma pessoa que não tem visão, vendo aquele prédio ali pronto, sem nada ao redor. É desespero. Mas eles já conseguem enxergar o que vai vir depois. Eles não veem um prédio sozinho numa área que não tem nada. Eles veem o depois, eles veem a área toda desenvolvida também por causa desse prédio. E quando você pensa, o Sheikh Rashid tomou o risco de construir o prédio mais alto para pavimentar o caminho para os outros. Na liderança também é isso, é tomar o risco para si. Bastante gente que pesquisa sobre os Emirados Árabes encontra ilhas artificiais, né? Eles gostam de criar ilhas artificiais. E uma dessas ilhas é a Palm Jumeirah. Quando eles lançaram esse projeto, muita gente acreditou que seria impossível conseguir comercializar as áreas que eles gostariam de comercializar na Palm Jumeirah, né? Eles criaram casas e queriam comercializar cada uma dessas unidades. E eles venderam todas as casas em 72 horas depois de anunciar o projeto. Até antes de montar qualquer coisa, não tinha construção nenhuma ainda acontecendo. Como que eles conseguiram fazer isso? Eles decidiram vender com uma margem de lucro bem baixa, porque assim as propriedades poderiam ter preços melhores
E dessa forma, aquela área seria desenvolvida e também pavimentaria o caminho para outras áreas como aquela. Então eles tomam riscos, eles fazem de forma diferente, eles não fazem de uma forma que cada projeto por si só tem que ganhar o máximo, retirar o máximo. Muitas vezes o projeto está ali também para mostrar que é possível. É possível fechar a conta, ou é possível fazer gastando muito menos do que pensariam, e depois pavimentar o caminho para outros projetos como esses. Nem sempre dá certo, né? Tem outras ilhas ali artificiais que não foram totalmente comercializadas, mas eles tomam os riscos, eles fazem acontecer e aprendem com esses projetos. E se por um lado Abu Dhabi é extremamente rico no recurso de petróleo, desde sempre, desde a fundação, desde que eles descobriram o petróleo, eles sabiam que era importante não depender só do petróleo. Eles são um líder global em energia renovável, em desenvolvimento de áreas urbanas sustentáveis e investem muito em inovação de tecnologias mais limpas, de energias mais limpas, porque a meta é construir a cidade mais sustentável do mundo e também colocar vários dos aprendizados que tiveram a caminho dessa construção para o país como um todo. E é super interessante ver os projetos de cada ano. Por exemplo, no momento eles estão falando muito de mobilidade sustentável. Eles acreditam muito no link entre veículos autônomos e elétricos, com internet das coisas, com análises de dados. Eles sabem que tudo isso junto com blockchain, com rodovias inteligentes, podem transformar o cenário urbano quando a gente pensa em transporte nas próximas décadas. Então agora em Masdar, eles usam um veículo autônomo para 10 passageiros. Eles querem ter vários desses veículos, é um transporte que não tem nenhuma emissão e quem está visitando a cidade ou quem trabalha lá ou quem mora lá pode usar esse veículo. Eles têm também um protótipo para um ônibus mais ecológico. É um ônibus elétrico que eles desenharam em Masdar e que estão montando em Masdar. E daí os detalhes são inúmeros, a gente poderia falar de diversas coisas rolando em Masdar, né? Eles planejam abrir uma estação de abastecimento de hidrogênio em Masdar. E tem vários outros tópicos. Aqui eu tô falando só de mobilidade, mas tem muita coisa acontecendo com energia renovável. Ao longo da última década, Masdar criou um portfólio bem grande de diversos projetos relacionados a energias renováveis, tanto relacionado à energia solar, né? Eles têm a maior planta de energia solar que inaugurou em 2013. Eles têm também um projeto com energia eólica em alta escala, trabalham com baterias, trabalham com diversos assuntos relacionados a energias renováveis e é bem interessante porque testam escalas, testam modelos diferentes nos quais essa energia roda 24 horas por dia. Tem várias peculiaridades que fazem com que esses testes sejam inovadores. Trabalham com água mais sustentável, né? Eles estão purificando água com sal através de membranas e também pensam em negócios. Eles têm uma incubadora na região chamada Catalyst, que ajuda negócios relacionados a energias sustentáveis. Então é bem bacana ver como essas áreas com metas e visões mais amplas, como Masdar, assim como aqueles planos que você consegue quebrar em metas menores ou em projetos menores, isso também acontece dentro de projetos que já estão acontecendo. Um dos projetos mais audaciosos que eu vi nos Emirados Árabes é o Louvre de Abu Dhabi. Louvre é uma marca que nunca tinha sido licenciada para fora da França. Em 2017 foi inaugurado o Museu do Louvre de Abu Dhabi. Essa foi a primeira vez que a marca francesa permitiu que usassem o nome Louvre e a história do Louvre em outra região. Abu Dhabi pagou mais de 500 milhões de dólares para poder usar a marca por 30 anos. Fora um valor ainda maior do que esse em aluguéis de obras e exibições especiais. O museu é maravilhoso, é dividido em 12 galerias que contam a história da humanidade, mas é realmente um projeto extremamente audacioso, né? E projetos de longo prazo, né? Licenças de 30 anos para usar o nome, exibições por 15 anos, quando você pensa no aluguel das obras, é algo bem audacioso.
E daí tem aqueles exemplos que tiveram até muita resistência local, de tão à frente que parecia a visão. Durante o governo do Sheikh Rashid, em Dubai, eles já tinham feito uma expansão massiva para o Porto Rashid. Só que ele resolveu que queria fazer um novo porto. O Porto Jabal Ali, que viraria, né, o maior porto já construído pelo homem. O custo era absurdo e a necessidade parecia ser totalmente nula. Nem mesmo o filho do Sheikh Rashid estava convencido de que aquilo era realmente necessário. E um monte de gente conversava, né, com o Sheikh Mohammed, falando, conversa com seu pai, porque não é possível que seja necessário esse novo porto. E uma vez ele foi falar com o pai dele não quis responder na frente de nenhum dos engenheiros, mas o pai dele puxou ele depois e falou, filho, talvez você não entenda hoje, mas se a gente não construir esse porto hoje, ele nunca vai ser construído, porque ele nunca vai ser prioridade depois, e vai ser necessário depois. Então tem algumas coisas bem interessantes na forma como algumas das visões, nem mesmo alguns dos visionários entendem. Mas, de certa forma, a decisão está na mão dos mais visionários. E isso é muito interessante. E a cada novo projeto, eles olham para tudo que já foi feito e muitas vezes desenham novos projetos em cima dos novos projetos. Por exemplo, tem um projeto chamado Dubai South, que é para linkar tudo que já foi construído em relação às capacidades marítimas com tudo que já foi construído em relação às capacidades aéreas. É como se fosse uma cidade, né, uma área perto do aeroporto que conecta junto a esse porto de Jabal Ali. Nesse porto tem mais de 7.000 companhias hoje, que hoje em dia tem transações de mais de 87 bilhões de dólares por ano. E eles querem conectar, de certa forma, com a infraestrutura aérea para que, se preciso, seja transportado em questão de horas por via aérea aquilo que está chegando pelo porto. Bom, como você pode perceber, eu poderia falar por horas e horas e horas diversos exemplos. Eu, inclusive, adoro dar esses exemplos. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu viajo ao redor do mundo é procurar exemplos bacanas. Um dos conteúdos que a gente tem na fase nova se chama O Futuro que Já Existe. Inclusive, eu vou colocar aqui disponível nesse curso o nosso episódio do Futuro que Já Existe em Sharjah, onde você vai ver vários outros exemplos. E vou pincelar algumas das coisas bacanas que eu vi em Sharjah, mais no lado de cultura, porque também dá para ser visionário em relação a conhecimento, em relação à cultura. Por exemplo, numa das minhas viagens para Sharjah, eu fui visitar a Bienal das Crianças. E nessa Bienal, eles fizeram uma competição aberta para crianças do mundo todo e falavam para as crianças desenharem aquilo que gostariam de ver no mundo, que nada mais é do que fazer as crianças também brincarem de enxergar além, de terem uma visão e de implementarem, de certa forma, num desenho, parte daquela visão. Diversos projetos das crianças, diversas ideias das crianças foram escolhidas e algumas dessas ideias foram transformadas em protótipos. Eles trabalharam como empresa que é expert em transformar ideias em protótipos e as ideias eram incríveis. Uma das ideias que me tocou demais era uma máquina de destruição de preocupações. Você escrevia sua preocupação num papel, colocava numa máquina e eles criaram o protótipo. Colocava na máquina, a máquina destruía o papel, destruía a preocupação e no final você ganhava um doce e uma frase motivacional. Pronto, sua preocupação foi destruída. E essa foi uma ideia de uma criança do Reino Unido que pôde depois visitar a Bienal, então foi convidada para viajar para os Emirados Árabes. Imagina o efeito que isso causa nessa criança. E tem muito a ver com visão, né? Tem muito a ver com pensar no que gostaria que existisse no mundo e desenhar aquilo.
Eu comecei a aula mostrando como os líderes acreditam que o grande diferencial do país é pensar que realidade é onde eles querem chegar, né? E tem muito a ver com a forma como a Bienal acabou dando chance de crianças pensarem em ideias e verem aquele protótipo acontecendo. Esse país gosta muito de desenhar áreas integradas, nas quais, se você levar o seu negócio para essa área, você tem certas vantagens que fazem parte de um pacote daquela área. Então, eles têm, por exemplo, Dubai Media City, que traz vantagens para empresas de mídia. Dubai Internet City, que traz vantagens para empresas de internet. Em Sharjah, você tem Publishing City, que traz vantagens para empresas que produzem livros, que produzem conteúdo. Então é muito, muito bacana ver a forma como eles também entendem segmentos diferentes, como eles entendem quais são as necessidades desses segmentos, como eles transformam essas necessidades numa lista de vantagens que você tem ao fazer parte dessa área, e daí lançam essa área de uma forma que atrai diversas empresas e até mesmo uma das maiores vantagens de estar naquela área é essa troca entre as empresas que precisam de coisas similares. E aqui eu trouxe diversos exemplos, tem muito mais exemplos. Dá uma olhadinha no futuro que já existe em Sharjah, você vai ver que os exemplos estão nos detalhes também. Não é apenas uma questão de ser futurístico, de ser moderno, é realmente uma questão de fazer as coisas de uma forma diferente, de uma forma única. E faz parte disso também manter a tradição, faz parte disso também ser moderno nas suas realizações, ser excelente na forma como entrega essas realizações. E é sobre exatamente isso que a gente vai falar na próxima aula. A próxima aula é sobre tradição e modernidade.